Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao curso sobre mineração de processos. Meu nome é Ricardo Massa, sou professor associado do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Nos próximos vídeos nós falaremos sobre algoritmo de descoberta de processos, um deles falaremos especificamente que é o denominado AlphaMiner. E nesse vídeo a ideia é apresentar a ideia básica do algoritmo, para dar uma intuição sobre como o algoritmo funciona, e nos próximos vídeos nós falaremos de maneira mais formal sobre esse algoritmo. Em aulas anteriores nós mostramos 3 técnicas de mineração de processos, que eram Playout, Play-in e Replay. E aí, como nós vimos anteriormente, a descoberta de processo ela se enquadra na categoria de técnicas de mineração de processos conhecida como Play-in. Para ficar mais claro, vamos aqui retornar o mapa de mineração de processos que foi originalmente apresentado pelo pesquisador Will van der Ast e que resume os tipos de técnicas de mineração de processos que existem na atualidade ou na literatura reconhecidamente. E na aula de hoje nós estamos interessados na descoberta do modelo de processo a partir do log de eventos. Ou seja, nós queremos criar um algoritmo que gere um modelo de processos que representa o comportamento representado ou registrado no log de eventos ao longo do tempo. O algoritmo AlphaMiner ele foi um dos primeiros a permitir a descoberta de pontos de decisão e sincronização ao longo do processo. O algoritmo ele também permite que você descubra atividades paralelas, concorrentes, ou seja, aquelas atividades que podem executar simultaneamente e concorrer por um determinado recurso. Se voltarmos ao processo ilustrativo que utilizamos da clínica médica, a atividade questionário de saúde e preparação de sala, elas podem concorrer simultaneamente por um recurso. Por exemplo, uma enfermeira, ela poderia ser um recurso que seria disputado por 2 atividades, pois ela pode ser simultaneamente a enfermeira responsável por coletar e avaliar o questionário do paciente e também preparar a sala de exames onde o exame vai ser realizado. Bom, para iniciar o estudo de AlphaMiner, primeiramente vamos entender o que o log de evento precisa conter. Nós sabemos que o log de eventos ele pode conter uma grande quantidade de informações relacionadas a diferentes perspectivas, como perspectiva organizacional, perspectiva de casos, perspectiva de tempo. Porém agora, embora essas perspectivas sejam bastante úteis, elas não possuem relevância alguma para o AlphaMiner. Isso ocorre porque o AlphaMiner é uma técnica que só prioriza a ordem com que os eventos ocorrem. Por essa razão, ela vai ignorar todos os demais dados presentes, incluindo informações, por exemplo, informações temporais. E assim, dado um log de eventos, o objetivo do AlphaMiner é descobrir o modelo de processos, tá certo? Descobrir o processo que está ali, e ele vai representar esse processo utilizando uma rede de Petri, que é aquela estrutura que nós vimos, aquela representação, aquele modelo que nós vimos na aula anterior. Muito bem. Então, para entender o funcionamento, vamos assumir o log de eventos que é formado apenas por 6 traces. Cada trace ele contém uma sequência de atividades realizadas durante a execução do processo. Note que o log de eventos ele contém 3 traces com as mesmas sequências de atividades, tá certo? Que é A, B, C, D. Vamos representar essa situação utilizando a seguinte notação, log igual a ABCD elevado ao cubo. De forma similar, o trace ACBD ocorre 2 vezes no log, e aí nós vamos representar isso com ACBD elevado ao quadrado. Finalmente, o trace AED ele aparece apenas uma vez, e cada atividade que aparece no log ela será representada aqui como uma transição no nosso modelo em redes de Petri, tá certo? A ser descoberto pelo AlphaMiner. Vamos agora conhecer os padrões de relacionamento de interesse do algoritmo AlphaMiner. E aí, para definir esses padrões, nós vamos utilizar a seguinte notação. O símbolo do maior com rótulo L
ele vai indicar que a atividade B ocorre imediatamente após a atividade A em algum trace do log. Já o símbolo de maior negado, com rótulo L, ele indica que B nunca ocorre imediatamente após A no log de eventos. Bom, conhecendo essa notação, o primeiro padrão aqui apresentado, ele indica a situação em que a atividade B ela ocorre imediatamente após a atividade A em algum trace desse log. Mas a atividade A nunca ocorre imediatamente após B em qualquer trace existente no log. Já o segundo padrão, ele indica a situação em que nem B ocorre imediatamente depois de A e nem A ocorre imediatamente após B. E nenhum trace que aparece nesse log, nenhum. Já o terceiro padrão, ele representa a situação em que B ocorre imediatamente após A em algum trace do log e da mesma forma A ocorre imediatamente depois de B em algum trace do log. Tendo em mente esses três padrões aí que foram apresentados, vamos construir a matriz de relacionamento, que também é conhecida como matriz footprint. Porém, antes de identificar as relações de causalidade entre as atividades, vamos analisar o log para ver as situações que existem aqui, né, de relacionamento, quem segue quem, tá? Então a gente pode ver aqui no log que A é seguida imediatamente por B, C e E, tá certo? Então B, C e E aparecem imediatamente após A em traces desse log. Assim também B ele é seguido imediatamente por C e D. C e D aparecem logo depois de B. E da mesma forma, B e D aparecem imediatamente após C. Finalmente, E é seguido imediatamente por D, né? Então D aparece depois de E em algum ponto desse log de eventos, como a gente pode observar aqui. Então, de acordo com essa análise que nós fizemos, nós podemos ver que a atividade A nunca segue imediatamente a si própria. A atividade A não se segue, tá? Já a atividade B ocorre imediatamente após A, mas A nunca ocorre imediatamente após a atividade B. Com base nessas constatações, nós podemos reconhecer uma situação de causalidade na direção de A para B. E aí representamos isso em nossa matriz aqui. Da mesma forma, C ocorre imediatamente após A, mas A nunca ocorre imediatamente após C. E D nunca ocorre imediatamente após A, E ocorre imediatamente após A, e A nunca ocorre imediatamente após E. Novamente, como vimos, B ocorre imediatamente após A, mas A nunca ocorre depois de B. B também nunca se segue, B não se segue, né? Ele não segue a si próprio. No caso da relação entre C e B, podemos notar que C ocorre imediatamente após B e vice-versa, tá certo? Então, ambos seguem um ao outro. Eu peço para vocês agora, por favor, dê um pause no vídeo e termine a geração dessa matriz, tá certo? Tente montar o restante dessa matriz de footprint. Eis aqui o nosso resultado final. Por favor, dê um pause novamente no vídeo e verifique se sua resposta está de acordo com o resultado aqui apresentado. Bom, agora que temos a matriz de relacionamento, né, vamos verificar como ela pode ser utilizada para representar um modelo em rede de Petri. E aí vamos verificar como identificar, utilizando essa matriz, alguns padrões de comportamento que vão ser representados por meio da rede de Petri. O padrão sequência, ele ocorre quando nós temos B ocorrendo após uma atividade A, mas a atividade A nunca ocorre após a atividade B. Isso pode ser representado por meio deste modelo de rede de Petri
que está apresentado aqui. Então, você tem A ligando a um lugar e esse lugar ligando a B, certo? Por sua vez, se a matriz de relacionamento, se a gente tiver três atividades, A, B e C, a gente sabe que A é seguida, né, por B e C, imediatamente por B e C aparecem imediatamente após A, mas o contrário nunca acontece, A nunca aparece imediatamente após B e C, tá certo? E além disso, se você olhar essas duas atividades, B e C, nenhuma delas, tá certo? Nunca seguem a outra, tá certo? A gente tem aí uma relação de escolha entre B e C após a ocorrência da atividade A. Esse padrão também é chamado de short split, tá certo? E é indicado por esse modelo aqui da rede de Petri B, que está apresentado aqui para vocês. A contraparte lógica do short split é o short join. Vamos considerar aqui, como a gente pode observar na figura C, se você tem uma atividade nova, uma atividade D, que ela ocorre nos traces imediatamente após C e também ocorre imediatamente após B, mas que essas duas atividades C e B, elas nunca ocorrem imediatamente após essa atividade D, e além disso, novamente a relação entre C e B são que nenhuma delas seguem umas às outras, uma a outra, tá certo? Você tem o padrão short join, que está mostrado aqui nessa figura C para vocês, tá? Uma quarta relação, ela está mostrada aqui na figura D. Imagine que na matriz de relacionamento você tem relações que mostram que as atividades B e C, elas aparecem imediatamente após a atividade A, mas a atividade A nunca ocorre imediatamente após B e C. E além disso, se esse B ele ocorrer imediatamente após C e vice-versa, tá certo? O C ocorrer imediatamente após B, você tem aí o padrão end split, que está mostrado aqui na figura D. E a contraparte lógica desse padrão end split é o padrão end join, conforme mostrado na figura E. Aqui, se você tem a atividade D, que ela ocorre imediatamente após C e B, mas C e B eles nunca ocorrem imediatamente após essa atividade D, e além disso, B ocorrer imediatamente após C e vice-versa, ou seja, elas se seguem, né? Sugerem que após C e B ocorrerá D. Conhecendo a nossa matriz de footprint e esses padrões que acabamos de apresentar para vocês, vamos tentar agora construir um modelo de rede de Petri a partir desse log de eventos que nós apresentamos para você com 6 traces. Podemos observar que B e C elas ocorrem imediatamente após A e que B e C elas se seguem mutuamente. Então, olhando para aqueles padrões que nós acabamos de ver, o que a gente tem aqui é um end split envolvendo A, B e C. Agora note que B e E elas ocorrem imediatamente após A, mas não existe uma dependência causal entre B e E, ou seja, elas não se seguem. Portanto, o que a gente tem aqui é um short split. De forma semelhante, C e E ocorrem imediatamente após E, mas também não tem uma relação de causalidade entre C e E, elas nunca se seguem. E aqui nós temos outro padrão short split envolvendo A, C e E. Observe agora que D ocorre após B e E, mas B e E nunca ocorrem em sequência, tá certo? Elas nunca ocorrem em sequência. Então podemos ver aqui, ou seja, não tem uma causalidade entre B e E, né? Temos aqui a contraparte lógica, né, que é o short join envolvendo B, E e D. De forma similar, D ocorre após C e E nunca se seguem, nunca ocorrem em sequência, portanto temos um outro short join envolvendo C, E e D. Para finalizar, resta incluir o lugar de início e fim da rede de Petri,
Assim, nós chegamos ao modelo final, representado em formas de redes de Petri, tá certo? Que vai aí representar aquele comportamento que nós observamos naqueles 6 traces do nosso log analisado. Eu peço que você dê um pause no vídeo e tente simular esse modelo de rede de Petri, conforme indicado na figura, para cada um dos traces e ver se isso vai funcionar de fato. Vamos iniciar com os 2 primeiros traces. No início, a transição A está habilitada e quando ela disparar, nós passaremos para esse seguinte estado aqui, né? Aqui as transições B, C e E, todas estão habilitadas, existem 3 possibilidades, portanto. A primeira alternativa, E pode disparar consumindo os tokens que estão nos lugares P1 e P2 simultaneamente, e aí vai desabilitar tanto B quanto C quanto E, e vai habilitar a transição D. A segunda alternativa seria B disparar, e aí vai consumir apenas o token que está no lugar P1, mas vai desabilitar B e E, ou seja, só C pode disparar agora, e aí se C disparar, ela vai consumir o token que está em P2 e habilitar novamente, como ocorreu antes, na primeira alternativa, vai habilitar D. E a terceira opção é, ao invés de B disparar primeiro, simplesmente C disparar primeiro, consumindo o token que está em P2. E aí vai desabilitar C e E, e apenas B pode disparar, e aí em seguida B dispara, e novamente agora podemos disparar D, tá certo? Atividade D. E quando isso ocorre, quando a atividade D disparar, nós vamos atingir o estado final, tá certo? Que é com o lugar fim marcado. Portanto, com isso a gente conseguiu verificar que o modelo consegue simular os 2 primeiros traces do nosso log. Vamos verificar se o terceiro trace, né, pode também ser simulado. Inicialmente, A está habilitado, dispara. Novamente, nós temos aquelas 3 transições B, C e E habilitadas. Dessa vez, vamos imaginar que E dispare, consumindo os tokens que estão em P1 e P2 e colocando tokens nos lugares P3 e P4. E aí, finalmente, nós podemos disparar D, atingir o estado final com o lugar fim marcado com um token, e assim verificamos também que o modelo consegue simular o comportamento observado no terceiro trace do nosso log. De fato, se você analisar o modelo de processos e o log de eventos, vai concluir que ambos concordam com a matriz de footprint. Ou seja, ambos possuem a mesma matriz de footprint. Em resumo, se você simular um modelo e utilizar todos os traces gerados pelo modelo através do playout e em seguida utilizar esse log com os traces gerados para gerar a matriz de footprint, você vai ver que a matriz é idêntica a esta que geramos com o log L apresentado aqui. Vamos agora fazer um exercício. Assuma o log L e gere a matriz footprint para ele. Essa é a primeira parte do nosso exercício. Em seguida, utilize os padrões que vimos agora há pouco para que você possa gerar o modelo de rede de Petri que representa esse log. Ou seja, aplique a técnica de play-in para descobrir o modelo de rede de Petri que representa o comportamento observado nesse log L. Por favor, dê um pause no vídeo e tente resolver, e daqui a pouco a gente volta. Bom, eis aqui a matriz de footprint resultante, gerada a partir do log que nós utilizamos. E aqui nós temos o modelo de processo em formatos de redes de Petri descoberto e que corresponde aos padrões apresentados nessa matriz de footprint que nós acabamos de descobrir. Muito bem, fizemos uma primeira imersão no campo da descoberta de processos de negócio. Isso foi feito através da apresentação da ideia básica por trás do algoritmo AlphaMiner, e no próximo vídeo nós iremos aprofundar esse estudo. Vamos mostrar o funcionamento do AlphaMiner de maneira mais formal, mais detalhada. Eu espero te ver por lá.